Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. E no programa de hoje você vai ver que o Sicredi, Banco Cooperativo, aumentou empréstimos rurais em mais de 35%. Você vai ver que as exportações do agronegócio goiano tiveram crescimento no mês de setembro. Vamos falar do crescimento das exportações também do Mato Grosso do Sul. Você vai ver como foram as exportações do agronegócio brasileiro entre janeiro e setembro deste ano. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o plantio da safra de soja. E vamos falar dos cuidados que o produtor deve ter com a manutenção de máquinas e implementos agrícolas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre dinheiro, sobre o Banco Cooperativo. Com raízes no campo e longa parceria com o produtor rural, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados em todo o país, liberou entre julho e setembro mais de 17,6 bilhões de reais para a contratação de crédito rural para custeio e investimento agropecuário. O volume é 31% superior ao registrado no mesmo período da safra passada. E se considerar apenas os produtores rurais associados dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a instituição já liberou mais de 4,3 bilhões de reais para o custeio na safra 22-23, superando em 37,9% os volumes liberados no mesmo período da safra anterior. O Sicredi liberou 37,3 bilhões de reais em crédito rural durante o plano safra 21-22. E esse volume recorde registrado foi 26% superior ao verificado no ciclo anterior. O total de recurso liberado pelo Sicredi durante a safra 22-23 mantém a instituição financeira cooperativa como a segunda maior financiadora do setor agronacional, posição que o Sicredi também alcançou no ranking mais recente da Febraban. E agora você vai ver que as exportações do agronegócio de Goiás tiveram crescimento no mês de setembro. As exportações do agronegócio goiano cresceram 71,6% em valor FOB e 84,4% em quantidade no mês de setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O setor comercializou 1,4 milhão de toneladas de produtos agropecuários, o que proporcionou um faturamento de 931 milhões de dólares. O complexo soja, ele liderou o ranking de itens mais vendidos, seguido por carnes, cereais, farinhas e preparações, complexo sucro-alcooleiro, fibras e produtos têxteis, couros e produtos de couros e paleteria. Demais produtos também de origem animal, produtos oleaginosos, exceto soja. Ele exportou também muito café e produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos. Os dados da Plataforma Estatística de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro mostram que, no nono mês do ano, Goiás negociou produtos agropecuários com mais de 100 países. A China foi o principal cliente, tendo respondido por 37,5% das vendas externas do setor. Foram 349 milhões de dólares. Entre os 10 maiores compradores em valor FOB, ficaram ainda Indonésia, Tailândia, Japão, Irã, Egito, Arábia Saudita, Dinamarca, Índia e Holanda. Comparando os resultados de janeiro a setembro deste ano com o mesmo período do ano passado, as exportações do agronegócio goiano cresceram 57,8% em valor FOB e 31,8% em quantidade.
também FOB, que significa Free On Board, ou livre a bordo. E na comercialização FOB, o comprador assume os riscos e custos com o transporte ou faturamento com as vendas externas nos 9 primeiros meses do ano foi de 9,3 bi, para um volume total de 14 milhões de toneladas. E agora vamos comentar sobre o crescimento das exportações lá do Mato Grosso do Sul. Os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também do Ministério da Economia, SESEX, foram compilados pelo Departamento Técnico do Sistema FamaSul e mostram que entre janeiro e setembro deste ano, as exportações do agronegócio sul-mato-grossense se aproximaram dos 6 bilhões de dólares, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, e representaram 95% de toda operação de exportação do estado do Mato Grosso do Sul. O faturamento do complexo soja apresentou um incremento de mais de 6% comparado com o ano anterior e foi responsável por 45% das exportações do agronegócio entre o período apurado. O segmento de carnes ocupou o segundo lugar na operação e respondeu por cerca de 20% da receita, com alta de 24% entre 2021 e 2022. Também integram o comércio internacional as cadeiras de produtos florestais, com um pouco mais de 18%, milho com 9%, complexo sucro-alcooleiro com 4% e couro com 0,7%. Nos primeiros nove meses deste ano, o principal destino dos produtos do agronegócio do Mato Grosso do Sul foi a China, que respondeu por 41% do faturamento das exportações, o equivalente a 2,4 bilhões de dólares. A segunda posição foi ocupada pela Holanda, que representou 4,6% da receita da operação, com valor proporcional a 278 milhões de dólares, aumento de 30,8%, quando comparado ao valor de igual período do ano passado. Já o terceiro lugar no ranking de destino foi ocupado pelo Irã, que comprou um valor quase 300% acima que no ano passado. Estados Unidos, Japão, Argentina também integram a lista com menores aquisições. E agora você vai ver como foram as exportações do agronegócio brasileiro entre janeiro e setembro deste ano. As exportações brasileiras do agro, elas atingiram um novo recorde entre janeiro e setembro deste ano. O montante financeiro transacionado atingiu 122 bilhões de dólares, uma alta de 31% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A China foi o principal cliente com participação de 34%, seguida pela União Europeia em segundo com 16% e em terceiro lugar os Estados Unidos com 6%. Conforme dados do boletim semanal do Departamento de Economia Rural, que é o DERAL, o Paraná gerou 13 bilhões em divisas do agronegócio nesse mesmo período. Também um número recorde. O Paraná é o terceiro maior exportador do agro, com participação de 11%, atrás do líder, que é o Mato Grosso, com 20%, e São Paulo, com 16%. O principal produto exportado é o complexo soja, que envolve grão, óleo e farelo. A participação deste produto no total nacional é de 43% e nas exportações paranaenses corresponde a 36,5%. Já o segundo produto é o produto carnes, com participação de 16%, e em terceiro lugar ficam os produtos florestais com 10%. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o plantio da safra de soja. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer hoje um pouco da situação da soja, tanto no Brasil, segundo os relatórios da Conab, quanto para o que nós vemos nos Estados Unidos em relação às exportações, aí, segundo o último relatório do USDA. Bom, a semeadura de soja tem avançado bastante no Brasil, onde a gente vê aí até
esse último período de outubro, né, a Conab apontando para 21,5% da área total já semeada no país. É um decréscimo em relação à última safra, de 23,7% que a gente tinha no mesmo período, mas ainda indo em bom caminho, né, para a semeadura. O que a gente vê na situação do Mato Grosso, uma situação bastante ok, né, para semeadura. A gente está vendo aí 41,4% da semeadura já realizada, onde observamos, né, algumas ressemeaduras em algumas cidades, mas uma questão bastante pontual. O clima tem auxiliado bastante, né, para o desenvolvimento dos trabalhos em campo no estado do Mato Grosso. Já no Paraná, nós observamos aí um excesso de chuvas no último período que acabou interferindo, né, na qualidade do plantio, né, da soja, da semeadura da soja no estado. Que a gente viu aí até 17/10, 33% da área já semeada no estado. E, segundo o DERAL, né, 95% da área de soja apresentavam ótimas condições. Isso é um decréscimo de 3 pontos percentuais em relação à última semana, muito impactado por causa desse excesso de chuvas. Até a semana anterior também não víamos, né, registros percentuais de áreas ruins, e já estamos agora de 2 a 3% das áreas apresentando aí algum problema na semeadura. De modo geral, né, a condição hídrica no país tem beneficiado a semeadura de soja e as lavouras têm apresentado aí baixa restrição hídrica, né, sendo bastante favorável aí a semeadura da soja. O que a gente espera, né, segundo a estimativa da Conab de outubro, é uma produção de 152,35 milhões de toneladas para a próxima safra, né, 2022-2023, que, se o clima continuar ajudando aí nos plantios de soja, será uma safra recorde. Já para os Estados Unidos, nós observamos aí 80% da área total de soja produzida já em colheita, né, já sendo colhida. A expectativa deles era que para esse período atingisse 77%, então um acréscimo de 3% para a área. Em relação aos embarques, né, a exportação, nós vimos aí 2,8 milhões de toneladas embarcadas até o momento, contra 1 a 2 milhões que eles estavam projetando para esse mesmo período. E, quanto ao destino, 75% dessa exportação dos Estados Unidos tem ido para a China. O país ainda enfrenta alguns problemas de logística, algumas questões de transporte, principalmente devido à seca da região do rio Mississippi, porém, eles estão aí com as suas exportações em ritmo bastante acelerado para o período. Bom, o que eu tinha para trazer hoje era isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar de uma fruta que está presente em quase todas as refeições dos brasileiros. E vamos comentar de máquinas e implementos agrícolas que demandam zelo redobrado na manutenção. Nós voltamos já, é um minuto só. Criatura! Se você está triste com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. O mundo das utilidades. Garabelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás, ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. A nova Nissan Frontier está a um test drive de você.
Aproveite oferta imperdível com supervalorização de R$25 mil no seu usado. Faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Hoje, 10h15 da noite, programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de uma fruta que está em quase todas as refeições do brasileiro. E ela está presente nas saladas, várias receitas gastronômicas. Você pode comê-la crua, assada, em molho. Mas, afinal de contas, quem é o artista? O artista é o tomate. E aí vem aquela pergunta: o tomate, ele é uma fruta? A resposta é sim. O tomate é uma planta originária do tomateiro, possui flores amareladas e sementes. Portanto, o tomate é sim um fruto, porque ele é oriundo de desenvolvimento da flor do tomateiro. Geralmente, ele não é chamado de fruta. Muita gente não considera ele fruta, por ser doce. Ele é conhecido como legume ou vegetal, o que também não está errado. Embora não pareça, o tomate é mais fruta do que muitas frutas como morango, abacaxi, banana, entre outros, considerados pseudofrutos. Já os especialistas dizem que o tomate é fruto do termo botânico e uma fruta em nome comercial, um nome comercial. Para o pesquisador Romualdo Cabori, da Embrapa, o fruto é um ovário desenvolvido que produz sementes. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, considera, além do tomate, a berinjela, o pepino, pimentão, são também frutos. Por exemplo, como frutos, já que todos eles produzem sementes. A discussão é muito antiga. O que importa mesmo é consumi-lo da sua maneira preferida. E agora eu vou conversar com Vinícius Vituri. O Vinícius, ele é agrônomo, ele é consultor técnico da MP Agro. E nós vamos falar de um tema altamente interessante, principalmente agora que nós estamos assim no pico da safra 2022-2023, onde o maquinário tem que estar muito bem afinadinho com o solo. E nós vamos falar exatamente sobre máquinas agrícolas, implementos agrícolas que demandam um zelo redobrado na manutenção. Vinícius Vituri, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema muito pontual, muito atualíssimo, né? Tá tudo bem, Vinícius? Bom dia, Antônio. É um prazer estar presente aqui no programa com vocês. Em nome de toda a MP Agro, a gente agradece a oportunidade de estar contando um pouco mais sobre nós e sobre nossas atividades aí no campo. Vinícius. Como você mesmo comentou, realmente é muito importante, né? Esse assunto é bem delicado. Vinícius, o que é a MP Agro? A MP Agro ela é uma empresa situada no estado de São Paulo, especialista na manufatura em aço inox, na fabricação de distribuidores de adubo e corretivos. Nós somos pioneiros na transformação de autopropelido pulverizador em distribuidor, proporcionando aí uma sustentabilidade ambiental e econômica para o produtor já há 10 anos, né? Isso é interessante. Nós poderíamos dizer que é
vamos dizer, a fértil irrigação pelo alto propelido através de irrigação, é isso, né? Na verdade, a pulverização ela é feita dessa forma como você mesmo citou, mas o nosso trabalho, pioneirismo, né, vem através da transformação do tanque pulverizador na instalação de uma caixa seca, né, um reservatório seco, para distribuição de adubos sólidos e corretivos do solo. Ah, entendi. Bom, Vinícius, nós estamos no auge. Muitos estados ainda nem começou a plantar. A maioria dos estados não começaram o plantio da safra 21-22. Nós já estamos aí, já entrando em novembro, e isso é preocupante, né? É um pouco preocupante, né? É preocupante porque, diante de toda a janela, né, de todas as perspectivas produtivas, né, do processo de cultivo, a gente sempre fica receoso com relação a esse período de preparo de solo, início de safra, né, porque isso daí vai influenciar e vai direcionar como vai ser lá na frente nossa colheita, né. Então, é muito bem relacionado. É de grande importância esse ponto. Falando em máquinas e implementos agrícolas, o zelo com máquinas e implementos agrícolas, o que você tem a dizer? Bom, Antônio, a princípio é um dos assuntos que vem sendo bastante fomentado aí na agricultura, porque ela está correlacionada com a questão de custo-benefício, né, a questão de custo produtivo, e ela tem uma influência significativa, né? Uma boa manutenção, né, se faz ou não, se realiza ou não essa manutenção, ela pode ser um fator determinante para um resultado, né, um retorno expressivo no final da colheita, né. A questão de manutenções, ela vem sendo fomentada com mais força atualmente, né, principalmente junto com a agricultura de precisão, que hoje está muito atrelada no campo, né, e isso acaba promovendo, né, para o produtor e para quem trabalha no meio rural, uma assertividade no que se é colhido no futuro, né? Então, a gente consegue ter reduções significativas no custo de produção, evitando aí atividades sem programação, né? Ou desnecessárias às vezes. Então, ela tem sido um assunto bem tocado hoje no campo. Ô Vinícius, o que a gente observa é que a agricultura de precisão hoje, ela está basicamente presente em todos os estados, basicamente presentes em todas as lavouras. Quer dizer, ainda tem gente que não utiliza tal, mas não tem como fugir desse caminho. Quer dizer, hoje a agricultura de precisão, ela te mostra basicamente quase tudo aquilo que o produtor precisa saber, quantas sementes vai jogar por metro linear, quanto vai ter que cair de adubo, quanto que eu vou ter que pulverizar, quanto que vai ser, que jeito que vai ser o jato do meu pulverizador, se eu coloco esse, se eu coloco aquele. Quer dizer, a única coisa que a agricultura de precisão não dá para precisar é a chuva, né? A condição climática, que essa nós estamos assim, é um fato muito preocupante, não é? Muito bem colocado, realmente é um fato muito preocupante, né? Apesar de toda a expressividade produtiva, né? E as expectativas em relação aos grãos e às colheitas futuras, mas a questão da chuva ela é realmente primordial, né? Porque ela, em ausência, ela pode afetar fases críticas da produção, o que pode comprometer todo um trabalho executado desde o plantio, trazendo um lado negativo. Inclusive... Então, por mais que você faça um plantio bem feito e alinhado com a agricultura de precisão, que você faça um manejo diante todos os passos, né, do cultivo, se você não tiver chuva no período crítico, você pode estar prejudicando aí, comprometendo toda a sua lavoura, né? Ô Vinícius, a gente tem um público muito grande, o nosso programa abrange um público muito grande, e tem também aquele público que não conhece do agro, não vive do agro, mas gosta de ver o agro. De maneira geral, assim, quase que a maioria do brasileiro tem um pezinho no agro, né? Gosta de uma chácara, de uma fazenda. Mas o que eu quero colocar
é o seguinte, é que o setor agropecuário brasileiro, ou melhor, o mundial, vamos dizer assim, e principalmente a agricultura, ela é muito determinante, ela é muito precisa em relação às condições climáticas. Quer dizer, 3, 4, 5 dias, 15 dias às vezes, pode dizimar uma lavoura. Quer dizer, o excesso ou a falta de chuva em determinadas condições pode levar a um prejuízo incalculável numa lavoura, como a própria seca ou excesso de água, ou então o aparecimento de pragas e doenças. Então, de maneira geral, a população desconhece um pouco esse lado e acha que quando vai no supermercado tudo é perfeito, né? Tudo é arrumadinho, bonitinho. Mas ninguém sabe o que tem por trás até aquele produto chegar a um supermercado, né? Exatamente. Então, como você mesmo colocou, tanto o excesso quanto a ausência de chuva, ela pode ser um fator totalmente decisivo no resultado da produtividade, né? Então, tudo aquilo que a gente vê no mercado, que a gente vê nas gôndolas, né, provavelmente passaram por inspeções e por situações de cautela no manuseio, embalagem, né? Então, toda a rastreabilidade desse produto até o consumidor final, ela tem que ser de maneira assertiva para que não haja nenhum problema, né, na compra. Então, se a gente vê, né, um exemplo bem breve, um fruto, né, na gôndola do mercado e na outra semana ou 2 dias, a gente vê aquela gôndola já em outra situação visual, a gente já vê que em alguma parte do processo de embalagem e de encaminhamento, né, escoamento desse produto, houve algum dano que provavelmente na presença de umidade acabou afetando todo aquele todo, né? Então tem até um ditado que o pessoal fala do fruto, um fruto podre no cesto pode prejudicar todo o resto, né? E é exatamente isso, e tem uma relação muito interessante com a água, né? Que Sim. A presença da água ela acaba fortalecendo e proporcionando uma colonização e uma disseminação muito ampla de fungos, né, de agentes patogênicos que prejudicam os frutos no mercado e no campo, né? É verdade. Bom, eu estou conversando com Vinícius Vituri. O Vinícius, ele é agrônomo, consultor técnico da MP Agro de São Paulo. E nós estamos aí dando uma visão geral do agro, principalmente em relação a implementos, máquinas agrícolas, que agora nós estamos já na fase, vamos dizer assim, inicial da safra 22-23. É um momento muito delicado, que a turma aí está esperando aí 50, 60 milímetros de chuva para cair, para poder jogar semente no chão e ter aí uma super safra aqui no Brasil. Então é um momento muito delicado, onde os implementos, os equipamentos têm que estar muito bem alinhados, senão o prejuízo é certo. Vinícius Vituri, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que foi um bate-papo legal. Esse tipo de conversa é muito bom, a gente levar uma conversa tranquila, boa, para o nosso público entender melhor. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Antônio, mais uma vez, a toda a equipe. Estamos à disposição e qualquer coisa, conte conosco. Um abraço, obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: muitos gastam o que não ganharam, comprando o que não precisam, para impressionar alguém que não gosta. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.